E aí, meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! O demônio de Jacobina. Paulo estava procurando sua velha bola de futebol. Tinha marcado uma pelada com os velhos amigos e tinha prometido levar a bola. Sabia que a bola estava ali no beco de sua casa, onde se guardava todas as coisas velhas. Tinha tantas coisas velhas ali. Foi quando viu as coisas de sua finada avó Belinha. Quando criança, tinha medo dela, pois tinha fama de ser uma bruxa. O quarto dela era cheio de imagens de santo e um monte de garrafa cheia de sabe lá o quê. Foi quando Paulo viu uma garrafa com algo que parecia ser um gato ou um cachorro pequeno. Enquanto as outras tinham apenas líquidos, essa tinha algo que possuía pelos. Oxe, será que vovó botou um bicho dentro dessa garrafa? Se perguntou Paulo enquanto tentava identificar o que havia ali dentro. Achou sua bola, mas também levou a garrafa para mais tarde matar a curiosidade do que tinha dentro dela. Deixou a garrafa no quarto e depois foi jogar bola com os amigos. Foi pensando que assim que voltasse, ia desvendar aquele mistério do que havia dentro da garrafa. Ficou imaginando como aquela coisa conseguiu passar pelo gargalo da garrafa. No começo da noite, lembrou da garrafa e decidiu ir abrir no quintal, para que sua mãe não falasse nada. Antes de abrir, Paulo saculejou a garrafa e teve a impressão de ver aquela coisa peluda se mexer. Deve ser só minha imaginação. Essa coisa está na garrafa e já deve fazer bem mais de uns 40 anos, disse ele. Pegou um martelo e danou na boca da garrafa. Logo, um cheiro podre subiu. Carniça pura, disse ele. Sacudiu a garrafa de cabeça para baixo para que aquele bicho misterioso caísse. Junto com a gosma nojenta, saiu um bicho todo melado. E o fedor aumentou mais ainda. Parecia mais um gato ou um cachorro pequeno. Estava todo mole. Com certeza estava podre, pensou ele. O que é que tá fazendo aí, Paulo? Perguntou Dona Isadora, mãe de Paulo. O rapaz respondeu que não estava fazendo nada. Com uma pá, Paulo pegou aquele bicho e correu para o banheiro. Mais tarde, já pronto para dormir, Paulo ficou pensando para que sua avó guardaria numa garrafa velha um bicho morto. E naqueles pensamentos, dormiu. Aquele grito cortou todo o silêncio da rua. Devia ser mais ou menos umas 11 horas da noite. Paulo se acordou assustado. O grito vinha de dentro da sua casa e a voz era de sua mãe. Ao se levantar, já viu sua mãe no chão do banheiro. Ela estava desmaiada em volta de uma poça de sangue. Ramos, seu pai, ligava para a emergência. O que foi isso, pai? Perguntou Paulo, aterrorizado, vendo que parte da nádega de sua mãe estava dilacerada. Um rato dentro da privada deve ter atacado sua mãe, filho, disse o pai atordoado, vendo que o filho estava com muito medo. Volte para o quarto, filho. Paulo obedeceu e voltou em choque para o quarto. Já tinha ouvido falar dos ratos que viviam pelo esgoto e podiam sair até pela privada. O seu pai mesmo sempre falava para não deixar a privada aberta. Mas aquela ferida que tinha visto em sua mãe não podia ter sido feita por um rato. Ouviu o som de sirenes do SAMU e viu da porta do quarto quando os socorristas levaram sua mãe. Seu pai falou que não se preocupasse, que sua tia estava chegando para lhe fazer companhia. Sua mãe perdeu muito sangue, mas está bem. Não se preocupe, disse ele. Paulo não estava preocupado. Estava à beira de um ataque de nervos. A ferida que ele tinha visto em sua mãe
o deixou aterrorizado. Não tinha nem mesmo coragem de ir no banheiro e ver todo aquele sangue. A madrugada parecia não passar, e seu pai não ligava para dar uma notícia da mãe. Algo pequeno tinha passado de um lado para o outro. Batidas na porta. Era sua tia Irene. Paulo, acabo de vir do hospital. Sua mãe já está fora de risco, mas vai precisar ficar em observação, disse ela. Mas o que foi que aconteceu, tia? Perguntou ele. Pelo que falei com seu pai, um rato veio pela privada e mordeu sua mãe quando ela foi no banheiro. E quando caiu, outros vieram e a atacaram. Mas o médico falou que nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Paulo, um pouco mais calmo, decidiu se deitar para dormir, pois teria que acordar cedo para visitar sua mãe. Sua tia ficou limpando o banheiro. E foi aí que ouviu um som de um animal. Algum animal estava ao redor ou embaixo da cama. Paulo não tinha coragem de olhar para baixo. De repente, surgiu aquela criatura peluda em cima da cama. Paulo percebeu logo que era o bicho estranho que estava dentro da garrafa. E o mau cheiro de carniça só vinha para comprovar. A criatura tinha o tamanho de um gato e mostrou seus dentes pontiagudos e prontos para cravar em Paulo. Aquele bicho olhava com muito ódio para ele. Rapidamente, Paulo chutou a criatura, que logo correu para a porta. Se levantou e seguiu aquele ser até o ver entrar no banheiro. Ao chegar à porta, viu sua tia morta no chão e o som de algo entrando pela privada rumo ao esgoto. O retorno do demônio de Jacobina. Adriano tinha organizado tudo em casa para o jantar que daria para a irmã, o cunhado e o sobrinho. Terminou de lavar o banheiro e, quando foi dar descarga, viu que a água não descia. A privada estava entupida. Estranhou aquilo, pois sempre zelava muito pelo banheiro. Foi até o vizinho perguntar se ele tinha algo que pudesse desentupir. Tem um arame bem comprido que eu uso para isso. Isso é coisa dos ratos. Todas as casas dessa rua têm o mesmo sistema de esgoto. Os ratos devem viver andando por esses canos de esgoto. Há uns 6 meses atrás mesmo, teve um que mordeu uma mulher aí mesmo na rua de baixo. Falou Roberto, o vizinho. Foi mesmo, Roberto? Soube disso não, disse Adriano espantado. De vez em quando eu escuto uma zoada vindo da privada. E quando eles entram na casa, derrota tudo. Fica uma catinga danada. E quando eles têm medo, corre logo pro banheiro. E não adianta nem fechar a tampa da privada, que os miseráveis abrem de todo jeito. Já botei de tudo para esse desgraçado morrer, mas eles não somem não. Tem que pegar um por um e matar, falou Roberto, e logo depois entrou em casa e trouxe um arame enorme e enrolado. Adriano passou a manhã toda e emendou pela tarde, tentando desentupir a privada sem nenhum resultado. O pior é que às 18 horas, sua irmã Andréa vinha com o marido e o filho para um jantar. O banheiro tinha que ficar em ordem antes da chegada deles. Tinha que provar para a irmã que ele era alguém responsável e que conseguia viver longe dos cuidados da mãe e do pai. Desde que decidiu ir morar sozinho, Adriano tentava se virar aos trancos e barrancos. À tarde já ia embora e nada de desentupir aquela privada. Estava pensando onde ia arrumar alguém que conseguisse resolver aquele problema o mais rápido possível. Já estava imaginando o vexame de sua irmã, cunhado ou sobrinho, caso precisasse usar o banheiro estando naquele jeito. Foi quando, do nada, ouviu o som da água descendo privada abaixo. Parecia até um milagre. A privada parecia ter desentupido. Deu descarga para comprovar que o problema estava resolvido e a água desceu normalmente. Adriano ficou feliz. Estava se prendendo para usar o banheiro desde a manhã. E agora, desentupido, poderia usar tranquilamente. Quando ia sentar na privada, pensou ter visto algo lá dentro.
parecia um bicho cheio de pelos. Pensou-se em algum rato, como o vizinho havia lhe falado. Rato miserável, tu vai ver o que eu vou fazer com tu, disse Adriano, dando descarga e imaginando que com a força da água o animal seria levado para longe. Finalmente, Adriano se sentou na privada. Lembrou do que o vizinho tinha falado, do caso do rato que tinha atacado a mulher na privada. Ele não acreditava nessas histórias, até achava engraçado. Era um rato ou uma onça, disse ele para si mesmo, sorrindo. Na parte interior da privada, uma criatura se mexia inquieta. Logo, pequenas bolhas de ar começaram a estourar onde se acumula água na privada. Adriano não ouviu, pois estava preocupado com a chegada da irmã. Queria causar uma boa impressão nela. Mal sabia que algo demoníaco estava bem perto dele. Adriano finalmente ouviu o som de algo se mexendo na água. Olhou para dentro da privada e nada viu. Achou que devia ser impressão sua. Adriano se levantou e quase infarta com o susto. Era um rato enorme que tinha saído de dentro da privada e por pouco não relou nele. O animal estava todo sujo e parecia estar muito assustado, tanto que nem se importou com a presença de Adriano, pulou fora da privada e correu para baixo da porta, fugindo para o interior da casa. Era esse miserável do rato que estava entupindo a privada. Vou acabar com a raça desse peste, disse ele. Adriano deu descarga e agilizou tudo para ir atrás do rato. De repente começou a ouvir um som estranho, abafado pela água. Nunca tinha ouvido aquele som antes. Parecia uns guinchos de um animal. O que é isso? Se perguntou. Alguém estava batendo a porta. Adriano deixou de lado aquele som estranho e foi abrir a porta. Era seu vizinho, Roberto, com uma caixa. Olha aí, Adriano. Trouxe essa armadilha para tu pegar esses desgraçados, disse Roberto, mostrando um alçapão de metal parecido com uma gaiola. Quando tu pegar um, tu ferve a água e depois joga em cima dele, que ele morre na hora, disse Roberto. Depois de dizer ao vizinho que realmente tinha aparecido um rato, Roberto foi embora. A visita logo chegou. Andréa morava em Ponto Novo, onde quando crianças, ela e o irmão viviam com os pais. Ela viu que o irmão estava sabendo se virar sozinho. E apresentou Marcos, pois Adriano ainda não conhecia o cunhado. Também apresentou o sobrinho Ricardo. Eita, Andréa, esse menino é a cara de nosso pai, não é não? Disse Adriano com o sobrinho. E como estão o pai e a mãe? Perguntou ele. Aquele disparo era o do alçapão que o vizinho tinha emprestado a ele para pegar o rato. Tinha posto a armadilha na cozinha, ao lado do banheiro, com um pedaço de charque. Adriano foi então até lá. O que ele viu não era rato nenhum, mas sim uma criatura horrível. Uma caatinga podre invadiu toda a cozinha. Ao ver Adriano, a criatura começou a fazer um som estranho. O mesmo que tinha escutado vindo da privada. Andréa, vem ver! Gritou ele para a irmã. Logo, a irmã correu à cozinha junto com o marido e o filho. No alçapão, a criatura se debatia, tentando se livrar das grades. Deve ser uma nova espécie, disse Adriano. Parece um macaco, falou Andréa, com o filho agarrado a seu corpo. Não é isso não. Eu sei o que é essa coisa, falou Marcos. E o que é, amor? Perguntou Andréa ao marido, curiosa, assim como todos ali. Isso aí é um demônio chamado Zambagu. É uma criatura invocada pelos feiticeiros africanos para se vingar de alguém. Como você sabe disso? Perguntou Adriano. Meu bisavô era um grande feiticeiro antes de vir de Gana para cá. Ele ensinou tudo a seu filho, o meu avô. Ainda jovem e solteiro, meu avô se tornou cristão. E isso fez ele ganhar alguns inimigos da antiga religião dos feiticeiros de Gana. Um dos feiticeiros tinha invocado aquele demônio para destruir meu avô, mas meu avô era muito esperto e vivido, e quando viu o guincho da criatura, fez uma antiga reza contra ele. O demônio ficou paralisado, e assim meu avô colocou o Zambagu no garrafão. Meu avô viveu quase 100 anos,
e antes de morrer, ele me mostrou o garrafão com uma criatura igual a essa aí. Quando perguntei por que ele não matava aquele bicho, ele me falou que não podia matar um zambagu. O certo era prender ele enquanto a pessoa estiver viva. E nunca, de jeito nenhum, um zambagu deve comer. E antes de morrer, a pessoa que pegou o demônio deve enterrar o zambagu bem longe do cemitério. E foi o que meu avô fez. Só que antes, ele me mostrou e me contou tudo isso. Falou Marcos, concluindo a história. E o que acontece se ele comer? Perguntou Andréa. Isso meu avô não falou não. Só lembro dele dizendo que o zambagu nunca deve comer nada. E assim, aquela noite passou rápido. Adriano não acreditou muito naquela história que Marcos tinha contado. Parecia mais uma história de velhos religiosos. Aquela criatura devia ser mesmo uma espécie de animal ainda desconhecido pela ciência. Dessas que a TV de vez em quando mostrava. Disse para todos ali que ia chamar a TV para filmarem aquela criatura. Podia até ficar rico com aquele bicho. Os cientistas iam pagar qualquer dinheiro só para ter de posse aquele animal. Logo, chegou a hora da visita ir embora. Adriano se despediu de todos e antes de ir embora, o cunhado Marcos falou: Cuidado com essa criatura. Isso é um ser demoníaco da antiga feitiçaria africana. Não é um animal comum não. Muito cuidado. Não deixe o zambagu escapar. Depois que a visita foi embora, Adriano correu para ver a criatura. Ela continuava fazendo um guincho horrível de raiva ao ver o rapaz tão perto. Adriano estava ansioso pelo amanhecer do dia, onde iria até uma TV para mostrar aquela criatura. Já se via recebendo muito dinheiro com a descoberta daquela criatura. Deitado na cama, ele imaginava tudo isso, quando viu um guincho como o da criatura. Adriano ergueu a cabeça. Será que o bicho se soltou? Se perguntou ele. Se levantou e foi até a cozinha, bem devagar, com medo daquele bicho ter se soltado e estar escondido em algum lugar. Embora ele soubesse que aquele alçapão era de ferro puro, só se esse bicho roer ferro é que ele se solta, pensou ele enquanto caminhava para a cozinha. Chegando na cozinha, acendeu a luz e viu que a criatura ainda estava no mesmo jeito que tinha deixado. Ao ver Adriano se aproximar, voltou a guinchar com mais raiva ainda. Amanhã tu vai ficar famoso, disse Adriano para a criatura. Logo, voltou para a cama e se deitou. Foi quando viu de novo o guincho, que parecia estar mais perto ainda. Será que tinha outro bicho daquele pela casa? Se perguntou ele. Quando ia se levantar para acender a luz do quarto, sentiu o mesmo cheiro podre da criatura. Tem outro bicho desses aqui, falou ele já de pé. Quando acendeu a luz, viu o quarto infestado daquelas criaturas. Estavam por toda a parte do telhado e nas paredes. Eram tantos que nem era possível ver a cor da parede. Aquele grito horrível acordou Roberto. Parecia ter vindo da casa de Adriano. Roberto deixou a mulher dormindo e pegou a espingarda. Foi em direção à casa do vizinho. Chegando lá, chamou várias vezes por Adriano. Sem o vizinho responder, arrombou a porta e entrou na casa. Devagar, entrou chamando pelo vizinho. Acendeu as luzes e procurou por toda a casa, mas nada de encontrar Adriano. Foi no quarto e nenhum sinal dele. No chão, nenhuma gota de sangue ou sinal de luta. Foi quando viu aquele guincho. Engatilhou a arma e foi na direção do som bem devagar. Na cozinha, encontrou em seu açapão aquela criatura estranha que enguinchava com raiva. Pegou o açapão e imaginou que aquele grito não tivesse sido de Adriano. O vizinho devia de ter viajado com a irmã para Ponto Novo, onde moravam antes. Deu um jeito na porta para trancá-la de novo e quando o vizinho voltasse, explicaria tudo. E voltou para casa com aquela criatura estranha.
estava muito curioso com aquele bicho. E se perguntava, e se for uma nova espécie de animal desconhecido? Roberto chegou em sua casa no maior silêncio, para não acordar a esposa, e colocou o alçapão entre a geladeira e a porta do banheiro. Que diabo de bicho será esse? Se perguntava ele, olhando para aquela criatura. Deve ser um novo tipo de macaco, disse ele. Então, comeu algo e foi se deitar. Mas assim que se deitou, Rosana, sua mulher, se acordou. Era o que na casa do vizinho? Queria saber ela. Foi nada não, mulher. Ele nem em casa estava. Deve ter viajado para Ponto Novo com a irmã. Disse ele, foi quando começaram a ouvir aquele som de guincho. Oxe, que zoada é essa? Perguntou a mulher. É um bicho que meu alçapão pegou lá na casa do Adriano. Deve ser uma nova espécie. Amanhã eu vou perguntar pro neto seu Severino se ele sabe que bicho é esse. É feito um macaquinho, falou Roberto. E tu botou esse bicho dentro de casa, foi? E se ele se soltar? Perguntou Rosana. Solta nada, só se ele for cupim de ferro, porque o alçapão é feito de ferro, disse ele, fechando os olhos para dormir. Rosana sentiu vontade de ir no banheiro naquela hora. Se levantou e seguiu pelo corredor. Nessa mesma hora, os guinchos da criatura pararam. Mas de repente, ela teve a impressão de ver algo pequeno correndo pelo canto do rodapé. Misericórdia, um rato e dos grandes, disse ela. Passou pela cozinha e viu no chão o alçapão e dentro dele aquele bicho. A criatura lhe olhou com 2 olhos enormes e não fez nenhum barulho ou nenhuma reação. Ela nem ligou para ele. Sabia que o marido era cheio de invenção e sempre ele aparecia com alguma coisa nova. Sentou-se na bacia, mas foi então que ouviu um barulho na cozinha. Roberto, é tu aí? Perguntou ela. Deve ser esses malditos ratos. Espero que aqui não fique feito na casa do vizinho. E foi ao falar isso que ela se lembrou que os ratos estavam saindo de dentro da privada. Rapidamente terminou e se levantou. Correu para a cama e se deitou, ouvindo os guinchos voltarem. Olha, Roberto, faz esses bichos parar com essa zoada, viu? Senão não vou conseguir dormir, disse a mulher ao marido. Roberto se levantou e foi até a cozinha. Mas para sua surpresa, a cozinha estava repleta daquelas criaturas. Algumas estavam em cima do alçapão. E lá dentro, aquela criatura que parecia ser o rei lhe olhava com muito ódio. Ele gritou para tentar espantar as criaturas, mas os seres nem mesmo se moveram do lugar. E quando ele olhou para o teto, viu que vinham descendo mais outras dezenas deles. Pensou em pegar a vassoura, mas foi quando todos aqueles bichos pularam em cima dele. Rosana se acordou com um grito do marido. Roberto? Chamou ela pelo marido. Sabia que algo tinha acontecido com ele. Foi quando começou a ouvir os guinchos de novo daqueles bichos. Só que dessa vez parecia que estava bem mais perto. E quando ela olhou para o chão, viu centenas daquelas criaturas. Os gritos de Rosana foram ouvidos pela madrugada. Uma semana depois, foi que a polícia esteve lá, quando os pais do casal deram falta dos filhos. Porém, nada foi encontrado. As criaturas conseguiram destrancar o alçapão. E assim, quando os policiais chegaram no lugar, nada encontraram. Foi a partir daí que se deu início do sumiço das pessoas em Jacobina. E todo mês sumiam 1 ou 2 pessoas por lá.